Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, ó, porque tem muita gente participando, ó. A Marina, temos que acreditar no título. O Miguel Negreiros, infelizmente o histórico recente não é bom. Parece que as folgas só fazem esse time regredir. Quem mais aqui tá com a gente, ó? O Eduardo, cadê? O Alex Santana, o Marcelinho Carioca é o maior traíra do futebol. O Marcos Antônio Davanzo, sou de Caxias do Sul. O problema do Mengo se divide em duas partes, a omissão da diretoria e a falta de técnico. Olha só o Eduardo, bom dia a todos, os torcedores têm que serem otimistas, sempre pensando em dias melhores. Não se pode pensar no negativo e sim no positivo. E tem que processar o Marcelinho Carioca sim. Olha só, Marcos Antônio, final da Copa do Brasil, vão voar em campo. Cadê a Tatiana Rocha? Bom dia. O Miguel Negreiros também falou aqui, ó, o Botafogo tem que perder muito. Uma campanha de recuperação pode nos colocar à frente do Palmeiras e do Grêmio. O Wilson Barbosa também chegou aqui com a gente no chat. E ainda, o Miguel ainda completou aqui, ó, perdemos muito pontos no Maracanã. São esses pontos que nos tiraram da disputa pelo título. Então é justamente isso, né, Miguel? É justamente isso. O Flamengo vem tropeçando bastante no Maracanã. O Flamengo empatou com os reservas do Internacional, empatou com os reservas do São Paulo, empatou com o América Mineiro, né? Então o Flamengo ele vem perdendo muito ponto no Maracanã, e isso dificulta, né? Dificulta muito para um time que quer brigar pelo título. Não à toa, por exemplo, o Botafogo, que é o líder do campeonato, estava com 11 vitórias em 11 jogos no Newton Santos. Aí tem toda aquela questão da grama sintética, né? Mas de qualquer forma, é uma campanha... Era, né, até enfrentar o Flamengo, era uma campanha perfeita em casa, e isso precisa ser exaltado, e também deixa claro que o Flamengo não vem conseguindo. Agora resta saber se o Flamengo, depois desse jogo contra o Botafogo, se o Flamengo vai ter aquele senso de virada de chave, porque se o Flamengo conseguir virar a chave em questão de ânimo e também de organização em campo, aí o Flamengo ele consegue desandar, consegue ir bem no campeonato. Não à toa, o próprio São Paulo ele já vem mudando algumas características de jogo, né? A principal mudança contra o Botafogo foi o fato de ter colocado o Pedro no time titular ao invés do Gabigol. E, na minha visão, isso funcionou, deu certo. Tanto que o Pedro, a gente fez até uma matéria no Coluna do Fla, aqui no colunadofla.com, que o Pedro, ele estava com um comportamento totalmente diferente em campo, né? Estava um atacante participativo, um atacante que gesticulava muito, tanto com os companheiros quanto com a arbitragem, né, reclamando, sendo bem ativo. Então, agora resta a gente saber se vai dar tudo certo, né? Vamos lá. Próxima informação aqui no Coluna do Fla tem a ver com as chances do Flamengo de confirmar a vaga na Libertadores. Olha só, Flamengo tem 80% de chances de conquistar vaga na Libertadores 2024. Veja todas as possibilidades. Vamos lá. Essa 22ª rodada aí fez com que o Flamengo ele ganhasse uma confiança e também aumentasse algumas chances de confirmação de vagas aí no Brasileirão. Com a vitória sobre o Botafogo, a chance de confirmar a vaga na Libertadores subiu para 80%. Então, neste momento, o Flamengo tem 80% de chances de confirmar a vaga na Libertadores. Pô, Léo, mas por que essa conta? Porque, por mais que o Flamengo almejasse aí a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava empatando, perde aqui, empata acolá, perde aqui, empata acolá, e o Flamengo acabou caindo para a 4ª colocação do Brasileiro. Então, além de se distanciar da briga pelo título do Brasileiro, o Flamengo precisou abrir o olho em relação à própria vaga no G4, visando a Libertadores. Às vezes a torcida esquece isso, mas o Flamengo está muito mais próximo de perder a vaga na Libertadores, pelo menos até o jogo contra o Botafogo. O Flamengo estava muito mais próximo de perder a vaga no G4 do que de alcançar o Botafogo, né? Porque é a lógica. Então, levando em consideração essas contas, agora com a vitória sobre o Botafogo, a chance do Flamengo de confirmar a vaga na Libertadores é de 80,3%. Além disso, o Flamengo aumentou a chance de ser campeão. A chance do Flamengo ser campeão antes de enfrentar o Botafogo era de 0,6%. Com a vitória sobre o Botafogo, essa chance aumentou para 1,9%, quase 2%. Vamos arredondar para 2%. Então, o Flamengo subiu de 0,6% para 2% de chance. Aí vai a letra daquela música, né? Enquanto houver 1% de chance, sou
100% esperança. Ah, Léo, mas e o rebaixamento? A chance de rebaixamento, porque as torcidas rivais adoram falar do Flamengo torcendo para o Flamengo cair, né? Torcem muito. Mas a chance do Flamengo cair agora é de 0,002, ou seja, praticamente aniquilada a chance de rebaixamento. E para a Sul-Americana, a chance é de 19,5%. Mas por que a chance de Sul-Americana é menor que a da Libertadores? Porque a Sul-Americana é do 7º para baixo, né? Do 7º até o 13º, se eu não me engano. Então, a chance do Flamengo cair bastante na tabela do Brasileirão é muito grande também, né? Vamos lá. Próxima informação aqui no Notícias do Fla tem a ver com a CBF. CBF e Maracanã. E eu vou falar tudo isso aqui para você agora, tá certo? Olha só. Atitude da CBF impede Vasco de mandar jogos contra o Fluminense no Maracanã. Então, essa informação a gente soltou agora, cedo, porque é um assunto importante, é um assunto que repercute bastante no Rio de Janeiro, porque o Vasco, ele frequentemente tenta mandar alguns jogos no Maracanã, e inclusive a tentativa do Vasco, a nova tentativa do Vasco era de fazer com que o jogo contra o Fluminense, que é mando do Vasco, esse jogo contra o Fluminense acontece no dia 16 de setembro, que é um dia antes da final entre Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Esse jogo do dia 16 de setembro tem mando de campo do Vasco, e o Vasco estava tentando colocar este jogo no Maracanã. Então o Maracanã receberia 2 jogos no espaço menor de 24 horas. Então o Maracanã seria palco de Vasco e Fluminense no sábado, 16, e também seria palco de Flamengo e São Paulo a final da Copa do Brasil no dia 17, no dia seguinte. Mas a CBF interviu. Olha só, o Maracanã segue fechado para melhorias no gramado. No entanto, ainda segue dando o que falar. Isso porque a CBF decidiu assumir o estádio 3 dias antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Com isso, o Vasco fica impedido de mandar a partida contra o Fluminense no local. Atualmente, o Vasco está com o São Januário interditado pelo Ministério Público. Com isso, o Vasco pensou em acionar a Justiça para mandar o clássico contra o Fluminense no Maracanã, em 16 de setembro. No entanto, o local já estará sob os cuidados da CBF. Importante frisar que o jogo entre Vasco e Fluminense acontece em 16 de setembro, exatamente um dia antes da partida de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Então, levando em consideração essa final da Copa do Brasil, a CBF não pretende liberar o Maracanã para algum outro evento que não seja justamente a final da Copa do Brasil. Então, é uma cartada da CBF para poder preservar o estádio do Maracanã, para poder preservar a grama do Maracanã para a final entre Flamengo e São Paulo, tá certo? Então, o Vasco tentando, a gente pode dizer, tentando atrapalhar aí essa recuperação do gramado para a final da Copa do Brasil.